Olá, guerreiros e guerreiras que estão aqui ligadinho nas nossas videoaulas. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos. É isso mesmo, mais uma videoaula, nossa 7ª videoaula. Quero agradecer a participação de todos, tem sido uma participação muito boa, uma participação satisfatória, tá bom? Quero aproveitar e já começar mandando um alô para todos que estão aí ligadinhos conosco. Rapaz, eu recebi comentários de lugares distantes e eu quero fazer aqui citação aqui daqueles que estiveram e estão conosco ligadinho aí. O Edinaldo Oliveira de Arapiraca, Alagoas, um abraço, Edinaldo. Elis Barbosa de Caxias, Luiz Carlos de Paulistana, Wesley Santos de Petrolina, Pernambuco, Marcos Filho, um abraço de Fortaleza, Janete Monteiro de Roraima. E a todos os alunos aqui de Teresina, né, que estão sempre mandando mensagem, os alunos aqui do Piauí, que não identificam a sua cidade, mas são inúmeros alunos. A todos vocês, o meu abraço, que Deus te abençoe, fé, força e foco para sair vitorioso. Bem, gente, e aqui continua o nosso desafio, né? Vamos lá? Vamos fechar os 1000 inscritos no nosso canal, o nosso canal que está crescendo, o nosso canal que Deus tem abençoado, nós temos abençoado vida e as vidas têm nos abençoado. Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve no nosso canal, vamos fechar os 1000 inscritos para que a gente continue tendo aquele gás para fazer o melhor para você. Bem, gente, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso RDPM-PI. É isso mesmo. Na última aula, nós paramos no artigo 20 e hoje nós vamos dar continuidade a partir do artigo 21, né? Na verdade, vamos a partir do 22, mas eu quero ainda trabalhar o 21 para que você não perca nada do regulamento disciplinar da Polícia Militar. Vamos lá, então? Começar a nossa aula? É isso aí. O artigo 21, ele vai classificar as transgressões. Do 20, ele fala sobre os tipos de transgressão, que são a transgressão leve, média e grave. E o 21, ele vai dizer como definir que uma transgressão é grave. Isso mesmo. Então, o 21 diz o seguinte: a transgressão da disciplina deve ser classificada como grave quando, não chegando a constituir crime, grife isso aí, porque nenhuma transgressão é crime ou contravenção penal, tá bom? Ela não chega a constituir crime, mas ela constitua a mesma ato que afete o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial militar ou o decoro da classe. Então, cumprindo esses requisitos, a transgressão ela é grave. Mas, se tiver alguma questão sobre isso, sempre vai focar na questão de ser crime ou não, ser contravenção ou não. Então, fique ligadinho nesse ponto aí. Transgressão nunca é crime, nem ela é necessariamente uma contravenção. Vamos, então, agora trabalhar sobre a graduação e execução das punições. Então, lembre-se que é um processo que vai crescendo, tá bom? É um processo crescente. A punição disciplinar, objetivo o fortalecimento da disciplina. Parágrafo único. A punição deve ter em vista o benefício educativo e exemplo à coletividade àquele que pertence. Então, a punição ela nunca é com o objetivo de trazer malefícios para aquele que é punido. O objetivo dela sempre será de melhorar, de adestrar a tropa de forma qualificativa. O artigo 23. As punições disciplinares a que estão sujeitos policiais militares, segundo a classificação resultante ao julgamento da transgressão, são as seguintes em ordem de gravidade, grife isso aí, ó, em ordem de gravidade crescente. Vai ser uma ordem crescente, não é de bolo não, não pode começar já, então é um processo gradativo. Inicia com advertência. E o que é advertência? Advertência é o ato de corrigir verbalmente, e que não vai constar nos assentos. Repreensão, que também é uma forma de advertência, mas que neste caso consta nos assentamentos. Detenção, que é o ato de ficar no quartel, tá? Sem ter a liberdade de sair, e que dentro do quartel essa pessoa ela está livre, ela não está presa numa cela, num xadrez, em nada desse tipo, mas ela não pode sair do quartel. A prisão em separado e, por último caso, licenciamento e exclusão a bem da disciplina, que é mandar para fora da corporação, tá bom? Então é esse grau: advertência, repreensão, detenção, prisão, ela se agrava para prisão em separado e, por fim, o licenciamento e exclusão a bem da disciplina. O parágrafo 1º do artigo 23, ele é fundamental para você aprender mesmo, aprenda. As punições disciplinares de detenção e prisão não podem ultrapassar quantos dias? 30 dias. 30 dias. Professor, mas isso é inconstitucional. Bem,
isso realmente é motivo de discussão jurídica. Porque não é crime, mas o policial ou o militar ele pode ficar até 30 dias preso, isso mesmo, preso por uma transgressão disciplinar de caráter grave. Então fica ligadinho aí que elas não podem ultrapassar 30 dias. Parágrafo 2º. A prisão em separado não pode ultrapassar de 15 dias. Anote isso aí, 15 dias. O que é prisão em separado, professor? Seria o que popularmente se conhece como uma solitária, vamos dizer assim, né? Então o policial pode ter a sua prisão agravada para a prisão em separado, que seria esse ato de estar, vamos dizer assim, isolado. O artigo 24, do 24 ao 28, vai especificar cada item específico da prisão, das punições especificamente. O 24 vai explicitar o que é a advertência. Então vamos ver aqui. É a forma mais branda de punir. Consiste numa admoestação feita verbalmente ao transgressor, podendo ser em caráter particular ou ostensivamente, para toda a tropa ver. Parágrafo 1º. Quando ostensivamente, poderá ser na presença de superior, no círculo de seus pares ou na presença de todo ou parte da OPM. Parágrafo 2º. A advertência, por ser verbal, não deve constar nas alterações do punido, devendo, entretanto, ser registrado em sua ficha disciplinar por quem o advertir. Então não consta nas alterações do punido, mas pode constar lá no cadastrozinho quando for um dia verificar que ele já foi punido. Repreensão. Bem, a repreensão é a punição que, publicada em boletim, não priva o punido da liberdade. Então essa aqui já vai escrito no boletim, mas não priva o punido da liberdade. Professor, mas qual é a diferença da punição para a repreensão? É porque a repreensão, por ser escrita, ela toma um caráter mais longínquo na carreira do policial militar e ela já é um pouco mais, vamos dizer assim, mais rígida, tá bom? Artigo 26. Agora vem falar sobre os casos mais agravados, que é a detenção e, posteriormente, a prisão e a prisão em separado. Detenção consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual deve permanecer no local que for determinado, normalmente o quartel, sem que fique, no entanto, confinado. Ele fica no quartel, mas não fica no xadrez, numa cela. Parágrafo 1º. O detido comparece a todos os atos de instrução e serviço. Ou seja, o detido não está livre de cumprir com os atos de instrução e serviço. Lembre-se disso. Parágrafo 2º. Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a punição, o oficial pode ficar detido em sua residência. Professor, o praça pode ficar detido em sua residência? Não. O texto é claro. O oficial pode ficar detido em sua residência. Artigo 27. Agora vai falar sobre os casos de prisão. Prisão consiste no confinamento do punido em local próprio e designado para tal. Parágrafo 1º. Os policiais militares dos diferentes círculos de oficiais e praças estabelecidos no Estatuto dos Policiais Militares não poderão ficar presos no mesmo compartimento. Então, há designações especiais. Tá bom? Vamos ver aqui quais são elas. Parágrafo 2º. São lugares de prisão para oficial, determinado pelo comandante no aquartelamento. Então, no quartel, o comandante vai determinar. Para subtenentes e sargentos, compartimento denominado prisão de subtenentes e sargentos. Gente, na prática, essa diferença com a diferença dos soldados é a mesma coisa. Vamos ver o próximo aí. Para as demais praças, que no caso aí é cabos e soldados. Compartimento fechado denominado xadrez. Então os subtenentes e sargentos têm a prisão de subtenentes e sargentos e os demais praças, ou seja, cabos e soldados, é denominado de xadrez. Em casos especiais, a critério da autoridade que aplicou a punição, o oficial ou o aspirante a oficial pode ter sua residência como local de cumprimento de prisão, quando esta não for superior a 48 horas. Está lá na prova, dizendo, o oficial ele pode, ou o aspirante pode ter a sua prisão determinada em casa, desde que essa não ultrapasse, por exemplo, 56 horas, 72 horas. Não, é 48 horas. Grave isso aí, marque isso aí, tá bom? Pode ser cobrado essas questõezinhas aí de tempo, pode ser cobrado, tá bom? Gente, espera só um pouquinho. Antes de continuar, você vai ouvir umas pancadas aí. Eu não tenho estúdio. Eu queria ter um estúdio, mas eu não tenho.
É porque, na verdade, o pessoal aí da prefeitura estão fazendo um trabalho ótimo de limpeza aqui, logo na frente de casa, e aí você vai ouvir umas pancadas aí de inchada, tá bom? Então não critica não, porque nós não temos estúdio, a gente está fazendo o melhor para você, e aí vai ter essa interferência no nosso vídeo. Mas vamos dar continuidade aí então. Então eu falei aqui sobre a questão do prazo que o oficial ou aspirante pode ser preso em casa. Então é até 48 horas. Vamos dar continuidade então. Parágrafo 4º. Quando a OPM não dispuser de instalações apropriadas, cabe à autoridade que aplicou a punição solicitar ao escalão superior local para servir de prisão em outra OPM. Parágrafo 5º. Os presos disciplinares devem ficar separados dos presos à disposição da justiça. Isso é fundamental, isso pode dar problema grande, tá bom? 6º. Compete à autoridade que aplicar a primeira punição de prisão à praça ajuizar na conveniência e necessidade de não confirmar o punido, tendo em vista os altos interesses da ação educativa da coletividade e a elevação da moral da tropa. Neste caso, essa circunstância será fundamentalmente publicada em boletim da OPM e o punido terá o quartel por menagem. Então vamos para frente aqui. Artigo 28. A prisão deve ser cumprida sem prejuízo da instrução e dos serviços internos. Quando for em prejuízo, esta condição deve ser declarada em boletim. O que é isso? É uma prisão disciplinar. Então o policial ou o militar que está preso, ele pode cumprir as escalas de serviço e instrução. Mas professor, como é que pode? O cara foi preso. Lembre-se, ele não cometeu crime. Se é um crime ou uma contravenção, ele não pode. Mas aqui as prisões disciplinares. Então ele pode estar preso porque cometeu algo grave e mesmo assim cumprir as suas escalas de serviço, tá bom? Parágrafo único. O punido fará suas refeições no refeitório da OPM, a não ser que o comandante determine o contrário em relação ao local. Artigo 29. Em casos especiais, a prisão pode ser agravada para prisão em separado, que é aquela que eu falei de solitário, devendo o punido permanecer confinado e isolado, fazendo suas refeições no local da prisão. No caso do artigo 28, o punido ele faz a refeição onde? No refeitório da OPM. Mas se for em prisão em separado, ele vai fazer as refeições onde ele for preso. É isso mesmo. Este agravamento não pode exceder a metade da punição aplicada. Tá bom? Então, ou seja, se é 30 dias, 15 dias no máximo. Se é 20 dias, não pode ser mais do que 10 dias. Sempre a metade da punição aplicada. Parágrafo único. A prisão em separado deve constituir, em princípio, a parte inicial do cumprimento da punição e não deve exceder a metade da punição aplicada. Isso é autoexplicativo, não precisa a gente ampliar muito essa temática aqui. O artigo 30. O recolhimento de qualquer transgressor à prisão sem nota de punição publicada em boletim interno da OPM ou da OBM, que é dos bombeiros, só poderá ocorrer por ordem das autoridades referidas no artigo 1, 2, 3, 4 e 5 nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do artigo 9. Quem são esses? Comandante-geral, governador do estado, chefes, comandantes de OPMs. Então eles podem fazer o ato de prisão e não sendo ainda publicado em boletim. O disposto desse artigo não se aplica no caso configurado no artigo 2º, no parágrafo 2º do artigo 11, ou quando houver presunção ou indício de crime, embriaguez, ação de psicotrópicos, necessidade de averiguação, necessidade de incomunicabilidade. Então esses casos aqui precisam ser avaliados com mais detalhes. O artigo 31 nos fala: licenciamento e exclusão a bem da disciplina consistem no afastamento ex officio do policial das fileiras da corporação, conforme prescrito no Estatuto dos Policiais Militares. Aqui já é o último caso onde o policial é submetido ao Conselho de Disciplina e então a partir daqui ele vai ser licenciado ou expulso mesmo. O termo é esse, expulso da corporação. Parágrafo 1º. O licenciado a bem da disciplina deve ser aplicado, o licenciamento a bem da disciplina deve ser aplicado à praça sem estabilidade assegurada, mediante a simples análise de suas alterações por iniciativa do comandante ou por ordem das autoridades relacionadas nos itens 1, 3, 4 e 5 do artigo 9. Quando? Quando é que ele vai ser licenciado? Sem estabilidade, claro, tá bom? Sem estabilidade. Quando a transgressão afeta o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe
e como repressão imediata, assim se torna absolutamente necessária a disciplina. O segundo ponto que pode ser licenciado. No comportamento mau, verifica-se a impossibilidade de melhoria de comportamento, como está prescrito neste regulamento. Parágrafo 2º. A exclusão a bem da disciplina deve ser aplicada ex officio ao aspirante a oficial e à praça com a estabilidade assegurada, de acordo com o prescrito no Estatuto dos Policiais Militares. Então, o licenciamento é para aqueles que ainda não têm estabilidade e a exclusão a bem da disciplina se dá ao aspirante e à praça com estabilidade assegurada. Vamos lá, então. Normas para aplicação do cumprimento das punições. Aqui vai ser normas que vai estabelecer como essas punições devem ser aplicadas, a forma como elas devem ser utilizadas. A aplicação da punição compreende uma descrição sumária, clara e precisa dos fatos e circunstâncias que determinaram a transgressão, que vai estar em anexo. O enquadramento da punição é a decorrência da punição em boletim da OPM. Vamos lá. Primeiro, o enquadramento é a caracterização da transgressão acrescida de outros detalhes relacionados com o comportamento transgressor, cumprimento da punição ou justificação. No enquadramento são necessariamente mencionados. Ponto 1. A transgressão cometida em termos precisos e sintéticos e a especificação em que a mesma incida pelos números constantes no anexo ou pelo item 2 do artigo 14. Não devem ser emitidos comentários deprimentes e ou ofensivos, sendo porém permitido ou ensinamentos decorrentes desde que não contém alusões pessoais. É o princípio da impessoalidade que a administração ela deve manter. Inciso 2º. Os itens, artigos e parágrafos das circunstâncias atenuantes ou agravantes ou casos de justificação. Terceiro, a classificação da transgressão, a punição imposta, o local de cumprimento da punição se for o caso, a classificação do comportamento do militar em que a praça punida permaneça ou ingresse. Data e início do cumprimento da punição se o punido tiver sido recolhido de acordo com o prazo do artigo 2º do parágrafo 11. E o 8º, a determinação para posterior cumprimento se o punido estiver baixado, afastado do serviço por qualquer motivo ou à disposição de outra autoridade. Parágrafo 2º. Publicação em boletim é o ato administrativo que formaliza a aplicação da punição ou a sua justificação. Parágrafo 3º. Quando ocorrer caso de justificação no enquadramento e na publicação em boletim, menciona-se a justificação da falta em lugar da punição imposta. Parágrafo 4º. Quando a autoridade que aplicar a punição não dispuser de boletim para sua publicação, esta deve ser feita mediante solicitação escrita da autoridade imediatamente superior. Artigo 33. A aplicação da punição deve ser feita com justiça. Olha os itens aí que trata sobre como deve ser procedido a aplicação da punição. Deve ser feito com justiça, serenidade e imparcialidade, para que o punido fique consciente e convicto de que a mesma se inspira no cumprimento exclusivo de um dever. É aquela situação do punido não achar, poxa, o tenente está me perseguindo, fulano está me perseguindo. Parágrafo único. Ninguém será punido sem ser ouvido. O oficial e o aspirante oficial se justificarão por escrito. Hoje até o praça ele se justifica por escrito, através de um documento que seria a razão de defesa dele. O artigo 34. A publicação da punição imposta ao oficial ou aspirante oficial, em princípio, deve ser feita em boletim reservado, podendo ser em boletim ostensivo se as circunstâncias ou a natureza da transgressão da punição deve obedecer às seguintes normas. Deixa eu só explicar isso aqui. O oficial, o boletim ele não é lido para toda a tropa, a princípio, mas pode ser lido também. Então, isso é uma questão que a gente precisa observar aí. Nem sempre é reservado, mas pode ser lido para a tropa. Quando obedecer às seguintes normas, a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes limites. De advertência, até 10 dias de detenção para a transgressão leve. De detenção, até 10 dias de prisão para a transgressão média. De prisão, a punição prevista no artigo 29 desse regulamento para a transgressão grave. A punição não pode atingir até o máximo previsto no item anterior, quando ocorrem apenas circunstâncias atenuantes. A punição deve ser dosada quando ocorrerem circunstâncias atenuantes e agravantes. Por uma única transgressão, não deve ser aplicado mais de uma punição. A punição disciplinar, no entanto, não exime o punido da responsabilidade civil que lhe couber. Anote isso aí. A punição disciplinar não exime
o punido da responsabilidade civil que couber. Isso é importantíssimo. Na ocorrência de mais de uma transgressão sem conexão entre si, a cada uma deve ser imposta a punição correspondente. Em caso contrário, as de menor gravidade serão consideradas como circunstâncias agravantes da transgressão principal. Parágrafo 1º. No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da mesma natureza, deve prevalecer a aplicação da pena relativa ao crime, se como tal houver capitulação. Então o policial ele cometeu uma transgressão, mas que também é crime. O que é que prevalece a pena? Do crime que lá estiver estabelecido. Parágrafo 2º. A transgressão disciplinar será apreciada para efeito de punição quando da absolvição ou rejeição da denúncia. Artigo 36. A aplicação da primeira punição classificada como prisão é da competência do comandante geral. Então quem aplica a primeira punição classificada como prisão é o comandante geral. Nenhum policial militar, o artigo 37, deve ser interrogado ou punido em estado de embriaguez ou sob ação de alucinógeno. Professor, por que isso? Porque ele vai responder coisa com coisa, vai falar só bobagem, não vai ter condições de discernimento. Então a punição ela visa a sobriedade da declaração daquele que está prestando. O artigo 38. O início do cumprimento da punição disciplinar deve ocorrer com distribuição do boletim da OPM que publica a aplicação da punição. Então, a partir da publicação do boletim, a punição vai ser cumprida. O tempo de detenção, agora escute isso aqui, o tempo de detenção ou prisão antes da respectiva publicação em BI, o que é BI? Boletim interno, não deve ultrapassar 72 horas. Então, se um daquelas autoridades puniu com prisão ou detenção policial e não foi publicado em boletim, esta não pode ser superior a 72 horas. Tá bom? A contagem do tempo de cumprimento da punição vai do momento em que o punido for recolhido até aquele em que for posto em liberdade. Artigo 39. A autoridade que necessitar punir seu subordinado, a disposição ou serviço de outra autoridade deve a ela requisitar a apresentação do punido para a aplicação da punição. Parágrafo único. Quando o local determinado para o cumprimento da punição não for a sua OPM, pode solicitar àquela autoridade que determine o recolhimento do punido diretamente ao local determinado. Gente, isso é só mais uma burocracia administrativa. O artigo 41. Aliás, o parágrafo único do artigo 40. A interrupção da licença especial, licença para tratar de interesse particular ou de licença para tratamento de saúde de pessoa da família, para cumprimento de punição disciplinar, somente ocorrerá quando autorizado pelas autoridades referidas no inciso 1, 2 e 3 do artigo 9º. Eu vou até ler aqui para você, não ter dúvida. Quem são essas autoridades? O governador do estado, o comandante-geral, o chefe do gabinete militar e os que estiverem sobre a sua chefia. E já estamos caminhando para o encerramento. Hoje nós vamos parar no artigo 42. 41. As punições disciplinares de que trata esse regulamento devem ser aplicadas de acordo com as prescrições do mês estabelecido. A punição máxima que cada autoridade referida no artigo 9 pode aplicar acha-se especificada no quadro penso, que é um quadrozinho que está lá no finalzinho do estatuto em anexo. Parágrafo 1º. Quando duas autoridades de níveis hierárquicos diferentes, ambas com ação disciplinar sobre o transgressor, conhecerem da transgressão a de nível mais elevado, competirá punir, salvo se entender que a punição está dentro dos limites de competência da de menor nível, caso em que comunicará ao superior a sanção disciplinar que aplicou. Duas autoridades, uma de nível mais elevado, ou as duas estão ali na mesma hierarquia, mas uma é mais antiga que a outra. Então caberá a mais antiga punir aquele transgressor. Se ele achar que a de menor nível é que deve aplicar a punição, então ele vai comunicar ao superior dele e a de menor nível aplica. Parágrafo 2º. Quando uma autoridade, ao julgar uma transgressão, concluir que a punição a aplicar está além do limite máximo que ele é autorizado, cabe a mesma solicitar à autoridade superior, com ação disciplinar sobre o transgressor, a aplicação da punição devida. E é isso, gente. Estamos chegando ao final. Artigo 42. A interrupção da contagem do tempo da punição, nos casos de baixa hospital ou enfermaria e outros, vai do momento em que o punido for retirado do local de cumprimento da punição até o seu retorno. Parágrafo único. O afastamento e o retorno do punido do local do cumprimento de punição devem ser publicados em boletim. O que isso quer dizer? Foi 10 dias de detenção no quartel, mas o policial ficou doente, então ele foi
transferido para o hospital e lá ficou 3 dias. Então esses 3 dias deve contar em boletim interno e depois ele vai cumprir esses 3 dias aí. Gente, na próxima aula vamos estar tratando sobre modificação da aplicação das punições, estamos já encerrando nossas videoaulas, mas de já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem participado conosco e que tem aprendido. Bem, gente, e como é de costume, eu não quero terminar esse vídeo somente com as minhas palavras, mas eu quero deixar uma mensagem de motivação para você que está aí nos assistindo, que está ansioso. E a palavra de hoje está no livro de Êxodo, isso mesmo, Êxodo, no capítulo 14, versículo 14, que nos diz assim, a palavra do Senhor. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O texto em questão nos fala sobre quando os israelitas estavam oprimidos pelos egípcios à beira do Mar Vermelho. Ali eles olhavam para trás, viam o exército egípcio indo em sua direção. À frente, o Mar Vermelho. E aquele povo entra em desespero e começa a cobrar Moisés. E agora, como nós vamos vencer? Como nós vamos ultrapassar? E Moisés então ouve da voz do Senhor isto. O Senhor pelejará por vós. É isso mesmo. O Senhor ele vai pelejar por você. Você faça a sua parte. Confie nele. Entregue a sua vida a ele. Ore a ele. E deixe que ele vai te guiar. Estude. Se dedique. Mas saiba que o Senhor vai pelejar por aqueles que confiam nele. O Senhor vai pelejar e você vai confiar nele. Quando ele diz, e vós vos calareis, está dizendo, para de reclamar e confia em mim, porque eu sou o Deus que abro o mar vermelho. Talvez o mar esteja fechado na sua frente, talvez os inimigos estejam atrás de você, mas aqueles que confiam no Senhor tenham a certeza de que ainda que o mar esteja fechado, ele vai abrir o mar e vai te dar vitória em nome de Jesus. Eu espero que você, que ainda não tem essa confiança, passe a confiar no Senhor. Entregue a tua vida a Ele. E saiba que Ele é quem pode te dar vitória nos momentos de dificuldade. É isso aí, guerreiros e guerreiras. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E até a próxima, em nome de Jesus.